50, 60 anos. Hoje, além de ser um tema bem relevante para quem já passou dos 40 anos, teremos um convidado aqui especial, que é o Dr. Uronal, especialista em saúde, qualidade de vida e longevidade. E hoje eu vou trazer ele aqui para bater um papo comigo, já que a gente fala muito a mesma língua, sempre com base nessa atualização, né, do que é o melhor tipo de treino para você que está num processo de envelhecimento, né, de maturidade, vamos falar assim, né? Então hoje a gente vai falar especialmente com você que já está nessa casa aí dos 40 anos. Só para ter uma noção aqui da idade de vocês, quem não quiser colocar tá tudo bem, mas coloca aqui a idade de vocês só para ter uma noção assim por alto da idade de vocês. Vai colocando aí para mim, ó. Já vi aqui que a Marga tem 50 anos. Tem a Osvaldo aqui com 63. Temos a Joelma com 46. A Drica com 41. Olha só, 57, 49. Bem legal, vai ser bem relevante esse tema de vocês hoje. Esse tema para vocês hoje, tá bom? Então eu vou falar basicamente do seguinte. Quais são os 3 motivos principais que você deveria treinar? Quais são os 3 motivos, poxa, que você deveria agarrar, que é de extrema importância para você que já passou dos 40, começar a fazer um treinamento. A gente vai falar que tipo de treinamento que é o ideal para você, tá legal? E claro que a gente vai percorrer aqui alguns assuntos relacionados, né, não somente ao treino, mas à saúde, longevidade, qualidade de vida, como eu falei. E vamos fazer o possível também para que no final a gente possa tirar algumas dúvidas aí de vocês. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou para entrar comigo aqui. Vamos lá. Vou desativar os comentários por enquanto, depois eu ativo, tá, gente? Só para não ficar atrapalhando aqui na tela. Boa noite! Olá, Caio, boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Tudo bem, doutor? Tudo jóia? Prazer falar com Tudo você. bom? É um prazer falar nesse teu canal bombando aí, já está com 460 participantes ao vivo. Então, estou me sentindo orgulhoso de estar falando contigo aqui. Ah, que Por vários bacana. motivos, por vários motivos. Primeiro, o mais importante é porque eu gosto da maneira como tu aborda a questão do exercício para a saúde. Eu acho que tem muito das coisas que eu digo. Então, eu fico feliz em estar aqui contigo. Que legal. E eu lembro que a primeira vez que eu vi um vídeo seu, isso já deve ter 3 anos atrás, mais ou menos. Eu vi um vídeo seu, falei, caramba, fala muito na linha que eu costumo abordar lá no meu canal. Aí eu comecei a te seguir, comecei a acompanhar. Aí logo você fez um congresso, né? Eu acho que foi ano passado, que aí eu participei também, a gente conversou um pouco. Aí esse ano eu falei, poxa, a gente precisa urgente chamar o Dr. Uronal para falar um pouquinho aqui com o pessoal, principalmente o pessoal acima de 40 anos, né? Que eu acho que digamos, um tabu, assim, que está sendo quebrado ao longo do tempo, mas que a gente vai ajudar, contribuir aqui com essa galera, que assim, eu acho que a gente pode começar falando basicamente do seguinte. Durante muito tempo, né, ainda tem pessoas que acreditam que, por exemplo, entrar numa academia ou fazer um treinamento de força, musculação, é coisa para jovem, é coisa para quem só quer ficar bem na fita, né? Saradinho, bonitinho. E não deixa de ser uma excelente estratégia para que isso possa acontecer. Mas, acima de tudo, eu diria que o treinamento de força, ele é tão importante quanto, ou até mais, para as pessoas que já estão nessa casa aí dos 40, 50 e até mesmo 60 anos, né? Eu queria até te perguntar se você é uma pessoa que... Eu sei disso e eu quero só ver como é que você vai abordar isso. Se você é uma pessoa que faz musculação, qual a idade do senhor? Você pode abrir aqui e falar um pouco qual que é a tua percepção sobre isso. Vamos começar mudando um pouquinho o título dessa live. Vamos. Porque as pessoas precisam fazer exercício após os 30 anos. Aos 30 anos, há uma crise eu chamo de crise biológica dos 30 anos. Até os 30 anos, há uma defesa natural dos organismos, animais em geral, quer dizer, cada animal na sua idade, mas que é em torno de 1/3 da vida,
há uma defesa em manter a vida e a saúde daquele animal, como nós, animais racionais, para a perpetuação da espécie. Então, no ser humano, a partir dos 30 anos, a natureza entende que deu, já reproduziu, já perpetuou a espécie, a partir de agora entra num processo de gradativo aumento da degeneração do corpo. E quando a gente fala nisso, entra tudo. Entra os músculos, entra o coração, entra os hormônios, a testosterona começa a diminuir, entra a função do corpo, entra a saúde da pele, começa a cair, tudo começa a decair. É claro que não cai de uma forma grande. Eu tenho uma analogia, Caio, que eu chamo assim, aos 30 anos, a gente sobe numa escada rolante que desce. E essa escada rolante só desce. De início, lentamente, mas gradativamente vai aumentando. E a ciência comprova isso através de dados que não são mais questionados. Então, dos 30 aos 40 anos, há uma perda média de 0,5% ao ano, de tudo. Mas é medido nos músculos. Porque é mais fácil eu medir um músculo que medir um coração. Eu tiro um pedacinho, eu dou uma injeção, uma compunção, tiro um pedacinho microscópico de músculo e eu consigo acompanhar aquilo. Então, o que diz a ciência? Dos 30, na primeira década, dos 30 aos 40, há uma perda de 0,5% ao ano. Dos 40 aos 50, 1% ao ano. Dos 50 aos 60, 1,5% ao ano. E a partir dos 60, em torno de 2% ao ano. É claro que isso é uma média. O indivíduo que trabalha sentado é mais do que isso. O indivíduo que trabalha caminhando é menos que isso. Mas, de qualquer maneira, ele está parado em cima da escada rolante que desce. Que bacana. E aí, Gostei da escada rolante. Gostei da analogia. A analogia é muito clara, né? É muito clara. Porque tu pode ficar sentado na escada, parado, e vai descendo, ou tu pode virar. Nós, seres humanos, podemos fazer isso. Virar e subirmos a escada rolante que desce. E se nós subir numa velocidade maior que a velocidade da escada, nós recuperamos saúde, nós aumentamos indicadores de saúde, aumentamos mitocôndrias, aumentamos telômeros, aumentamos força muscular, aumentamos força cardíaca, ou seja, dá para reverter tudo. Então, vamos começar a chamar o pessoal dos 30 anos, cara, se tu não fizer exercício para manter massa muscular e para manter capacidade cardiovascular. Então, aí, se não fizer, todo o organismo cai. Todo mundo tem medo da degeneração neurológica. A degeneração neurológica só acontece depois da sarcopenia, depois que perdeu o músculo. Então, o indivíduo que tem Alzheimer, por exemplo, eu posso apostar que ele não fez exercícios regulares de manter a saúde durante a vida toda. Não, independente dele ter uma família com tendência para ter Alzheimer. Né? Então, tu está abordando um tema que é poderoso. Quando eu falo nisso aqui, eu não paro de falar. Tu me interrompe aqui. Claro, não. A ideia é esgotar mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Aí as pessoas assim, para aumentar a força do corpo, eu preciso fazer musculação? Não. Tu pode fazer outros exercícios, pode fazer crossfit, pode fazer funcional, pode fazer exercício com o próprio corpo, pode até fazer pilates, tudo isso aumenta. Mas qual que aumenta mais a capacidade de massa muscular e força muscular? É a musculação. Porque é a que a gente consegue estimular ao máximo uma parte do cérebro que fica aqui embaixo, que é o cérebro reptiliano, e essa parte vai fazer com que, durante um sono profundo, tudo que foi trabalhado durante o dia se transforme em regeneração. Então, nós temos dois processos aqui. O natural, que é degenerativo, e o regenerativo, que depende unicamente dos nossos esforços. Dos hábitos. É o que eu falo. O que eu recebo muita dúvida é o seguinte, as pessoas perguntam para mim, é quase que elas colocam assim, inconscientemente, eu acho que a pessoa já tem uma certa desculpa para não fazer, né? Elas perguntam assim, sabe o que é? É que para mim já não resolve, eu já passei dos 40.
eu já passei dos 50. E aí eu sempre falo, olha, é justamente porque você já passou dos 40, dos 50 que deveria fazer, né? Porque você imagina, a gente pode até falar, poxa, é mais difícil ganhar massa muscular e emagrecer com 40, com 50, com 60? Sim, a gente até deu a analogia aqui da escada rolante. Só que mais difícil ainda é se você não fizer nada. Né? É óbvio que quando você tinha lá seus 20, seus 25 anos, né? Imagina, taxa hormonal lá em cima, parece que tudo está ao seu favor, né? Então, claro, se você é uma pessoa que tem bons hábitos, você vai com certeza evoluir tanto em emagrecimento, ganho de massa muscular, com mais facilidade do que quem tem 30, 40, 50 anos. Porém, o que você vai fazer? Poxa, dá para você voltar atrás e ir na fonte da juventude? Não tem como. Então a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? Se não tem como dar ré na idade, tem como a gente se prevenir, né? Frear o processo de perda, que foi o que você mencionou, né? Que vai aumentando com o passar da idade. Então eu vejo o treinamento de força hoje, a musculação, como um freio dessas perdas, né? Que a pessoa vai tendo tanto de massa óssea quanto de massa magra. Inclusive, idosos hoje, né? Eu não sei se você tem esse dado aí, mas muitos idosos, enfim, se machucam e até mesmo vão a óbito por conta de quedas, né? Caem, quebram o fêmur, quebram à toa porque tá tudo degenerado, massa óssea, massa muscular lá embaixo, né? E, na verdade, tu tocou um ponto importante. Todo mundo diz que os idosos têm sarcopenia, músculos fracos, porque perderam, porque envelheceram. Não, é exatamente o contrário. As pessoas envelhecem porque perderam massa muscular. E é fácil de explicar. Então, por exemplo, eu acompanho muitos pacientes idosos. As pessoas que mais me seguem são pessoas acima de 50 anos, 50, 60, 70. Eu tenho vários pacientes que me seguem, participantes, com mais de 80 anos, que ganharam massa muscular, que recuperaram massa muscular. Isso prova que a teoria daqueles que não estudam, que não veem os artigos, de que o envelhecimento leva à sarcopenia, é o contrário. Se o envelhecimento levasse à sarcopenia, esse indivíduo de 80 anos nunca ia ganhar massa muscular, porque ele não vai conseguir recuperar. Mas se ele ganha massa muscular, olha o que acontece. O envelhecimento regride. A gente chama isso de rejuvenescimento. E como é que se mede isso? Tranquilamente é fácil de medir, porque tem indicadores científicos que medem isso. Por exemplo, um indicador científico é o número de mitocôndria, a função mitocondrial, que é o que produz energia do corpo. A diminuição das mitocôndrias leva ao envelhecimento, é um indicador de envelhecimento. Se fizer um exercício de intensidade alta, as mitocôndrias aumentam. Se as mitocôndrias aumentam, há uma reversão do envelhecimento. Então, nós estamos trabalhando com fatores científicos de rejuvenescimento. E não é o Uronal, e não é o Signorelli que diz isso. A Elizabeth Blackburn, Prêmio Nobel de Medicina de 2009, que provou que é possível aumentar telômeros. Telômeros, a pontinha do cromossomo que vai diminuindo com a idade. Isso significa envelhecimento. Se é possível aumentar telômero, é o contrário do envelhecimento, que é o rejuvenescimento. Então, esse é o processo que é importante as pessoas entenderem assim. Não tem alternativa. Ou tu fica parado na escada rolante que desce, ou tu te vira de costas e sobe. Exato. E aqui entra uma coisa. E daí tu diz, doutor, eu detesto fazer musculação. Eu digo assim, então eu aposto meu carro contra um cafezinho que tu sempre fez musculação errada. Porque a musculação errada é um saco, é chata. Não, a gente fica lá 1, 2, 3, 4 semanas e não nota nada de diferença no corpo, porque está fazendo errado. Eu frequento a academia há 26 anos, tu me perguntou antes ali. Eu tenho 71, e há 26 anos eu tive uma hérnia de disco que eu curei na academia. A partir daí, todos os meus pacientes que tiveram hérnia de disco diagnosticada com indicação de cirurgia, todos que vieram comigo
conseguiram escapar da cirurgia usando a musculação. É claro que um paciente muito doente, com muita dor, não vai fazer uma musculação que eu faço, que eu estou totalmente sem dor. Ele tem que adaptar, faz um exercício mais forte, o outro faz mais leve. Mas o exercício, o exercício com o músculo é curativo, porque o nosso músculo, essa grande novidade que eu aprendi uns 2 anos atrás, o nosso músculo é um órgão endócrino. Quando eu digo isso para o paciente, assim, como órgão endócrino? Sim, o nosso músculo produz hormônios, assim como a tireoide produz hormônios, e Sim. produz 2 hormônios, só o T3 e o T4, o músculo produz hormônios que são chamados de miocinas. E existe mais de 650 miocinas já, já comprovadas. É A um primeira organismo miocina totalmente vivo, né? Isso que a pessoa tem que entender, né? vivo quando está em movimento, Sim, quando tem contratura. Porque se não tiver contratura, não serve para... tá em falência, tá Deixa... em falência. É, Vai, se é. ficar em desuso, né, vai só atrofiando, né? Vai só perdendo. Só vai reforçar para quem está assistindo, porque o termo muito. Hoje tem um termo um termo novo, que tem 2 anos só, chamado exercinas. Exercinas são hormônios, substâncias que são produzidas por vários órgãos durante o exercício. Em inglês é exerkine, se alguém for procurar lá no PubMed. Tem lá 30 e poucos trabalhos falando sobre as exercinas. Das exercinas, o grande grupo são as miocinas. E a miocina tem 3 funções. Ela atua dentro do músculo, é um fator autócrino, do lado do músculo, fator parácrino, e longe do músculo, que é o fator endócrino. Então, por isso que as miocinas são hormônios, porque tudo que é produzido num lugar e atua no outro é um hormônio. Então, olha só que beleza. Tu vai para a academia, tu trabalha teu músculo, tu faz, claro, uma alimentação correta, um repouso correto, um sono correto, e tu, durante a noite, aquela produção de hormônios vai recuperar todas as funções do corpo. A gente sempre sabia que se eu quero ter um cérebro de alta performance, se eu quero ter uma capacidade mental e cognitiva elevada, eu preciso fazer exercício. Mas ninguém sabia explicar como que funcionava isso. As Sim. miocinas vieram para explicar isso. São hormônios que saem do músculo e vai lá para o cérebro atuar no cérebro. E também fazer exercício é engraçado, né? Mas quando a gente separa, né? Existe uma brutal diferença quando a gente fala assim, né? É que entre atividade física e exercício físico, né? Muitas vezes as pessoas confundem um pouco, acham que eu até posso trazer um exemplo lá da minha casa, né? Eu fui criado pelos meus tios e eu conto essa história aqui algumas vezes. Eu tenho o meu tio, que é como se fosse o meu pai, ele me criou e tudo desde a minha adolescência. Ele, a vida inteira, falava assim, não, ele sempre teve aquela barriguinha, aquela coisa toda, falou assim, a vida inteira ele falou assim, eu já sou extremamente saudável, eu já faço a minha caminhada todos os dias. E aí ele caminha todos os dias, 30 minutinhos, e caminhada é excelente, né, ótimo e tudo. Só que eu sempre falei para ele, principalmente quando lá atrás, lá em 2009, quando eu comecei a educação física, eu falei para ele, olha, é importante fazer um fortalecimento também. Caminhada é bom, mas faz um fortalecimento. Vai numa academia, começa a fazer exercício com carga. É bom, principalmente por conta da idade. Não, esse negócio eu deixo para os jovens, vou ficar fazendo minha caminhadinha. E fica na caminhadinha. E eu falando a vida inteira. Há uns 2, 3 anos atrás, ele me ligou e falou, tem uma notícia para dar, eu tô com muita dor e tudo, fui no médico, tô diagnosticado com hérnia. E aí o médico me falou que eu preciso fortalecer. Então eu queria ver com você alguns exercícios aqui. Aí, tipo, depois de muito tempo, ou seja, foi preciso um médico falar para Precisou ele, cair o raio nele. falar pra, santo de casa não faz milagre, né? Foi preciso um médico falar para ele que, olha, caminhada é bom, mas é o seguinte, a musculação é o carro-chefe, você tem que fazer ela para fortalecer, principalmente agora nesse quadro de hérnia. Então, as pessoas às vezes confundem, quando elas pensam em emagrecimento, pensam no ganho de massa, elas acham que qualquer coisa serve. E não é, gente, não é qualquer coisa serve. Quando você vai pregar um prego na parede,
Serve um alicate? Não serve, tem que ser um martelo. Então, para algumas coisas, tem a ferramenta certa. Então, musculação é essa base. E não quer dizer que qualquer outra atividade não preste ou seja ruim, não. Mas qualquer outra atividade, ela deve ser complementar e não a atividade principal, né? A principal tem que ser a musculação. E a gente observa isso até com atletas, né? Se a gente pega maratonista, jogador de futebol, lutador de MMA, qualquer esporte, ele tem como base o fortalecimento e para que ele possa desempenhar o papel dele naquele esporte, né? Então, Se ele não fizer musculação, ele não ganha nada. não ganha nada, não tem força, não tem Mas, resistência, né? Não tem preparo. mas eu tenho um conceito que eu acho que cai bem aqui nessa nossa conversa. Eu chamo de atividade física, exercício e treinamento. Quais são as diferenças? Atividade física e movimento. Qualquer Qualquer movimento é uma movimento. atividade física. É. Limpar a casa Exercício é uma atividade física. Limpar a casa, fazer faxina é uma atividade física. é atividade física. Exercício é um movimento repetitivo. Então, tu repete o movimento. Caminhada. Tu repete o movimento. Não deixa de ser um exercício. E treinamento, o que que é? É um exercício onde tu busca superar a tua performance anterior a cada treino. É o Então, esforço, é a falha, né? então se o cara for caminhar, caminhou 100 metros em, cara, vou inventar, 10 segundos. Se no outro dia ele caminhou 100 metros em 9,9, isso é treinamento. Se ele melhorou. continuar caminhando em 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, isso é exercício. Mas tem uma coisa que eu conto para os meus participantes e eles entendem bem. Eu vou colocar para a tua turma aí também. Nosso cérebro tem três partes. A parte reptiliana, a límbica e o neocórtex. O neocórtex aqui na frente tem o lobo frontal. A reptiliana é a única que cuida da vida. É a única que cuida do batimento cardíaco, da respiração, da circulação, da produção de hormônio. Tudo que tem a ver com a vida é no reptiliano. O reptiliano é que faz aumentar a massa muscular e que diminui a massa muscular, que faz aumentar a capacidade cardíaca e que diminui a capacidade cardíaca. E como que o reptiliano atua? Observando o que acontece. Então, vamos ver. Se o indivíduo caminhar 10 horas e num ritmo bom, e depois de 10 horas, ele teria cansado, mas ele teria condições de caminhar mais 1 hora. O reptiliano entende assim, os músculos deram conta do recado? Deram. O coração deu conta do recado? Deu. Logo, precisa aumentar esse músculo, esse coração? Não. Não, então não vou gastar dinheiro. Dinheiro é recurso metabólico. Não vou gastar recurso metabólico para aumentar uma coisa que está boa. Agora, olha uma outra. Tu pega e voltando na musculação, pega um pezinho de 1 quilo e faz lá 30 repetições. Aí o cérebro assim, tranquilamente, trabalhou bem. Faltou músculo? Não. Precisa aumentar esse músculo? Claro que não, está sobrando. Sim. Agora pega um peso de 15 quilos e só faz 5 repetições. A sexta não consegue. O cérebro reptiliano entende assim, faltou um músculo, não tem condições. Porque o cérebro está pensando em comida, ele não está pensando que tu está pagando a academia e está indo lá na academia. Ele está pensando que está trabalhando para comer. Não terminou a tarefa, faltou força, vai faltar comida. Esse músculo precisa aumentar. E daí, se ele tiver condições e tiver um sono profundo, ele aumenta. Ou seja, tem as 4 condições básicas que tu deve ter falado 1000 vezes ali. Então, primeiro, fazer o exercício com intensidade adequada para impactar o cérebro reptiliano. Sim. Segundo, ter nutrientes que vão ser usados para reparar o músculo que se machucou. O combustível, né? Combustível, na verdade, até é material de construção, tem que ter aminoácidos. Sim. Se não tiver aminoácido, não tem como o músculo crescer. É. Tá. E o terceiro é um que não tem dúvida. Tudo isso começa a acontecer logo depois do exercício, mas onde vai acontecer mesmo é no sono profundo do indivíduo que deitou cedo. Então, o indivíduo fez tudo isso, deitou às 2 da manhã, perdeu a chance. Porque é na meia-noite que se dá o grande secreção, liberação de hormônios de crescimento. É um grande impulso que dá.
E para liberar o hormônio de crescimento à meia-noite, tem que deitar antes das 11. E teria uma quarta coisa também, que há 2 anos atrás eu não valorizava. Hoje eu valorizo, que é suplementar imediatamente após o treino. Quando o músculo entra em sacrifício, em sofrimento desejado, ele está precisando ali naquela hora de alguns aminoácidos. Ele precisa começar ali a repor aquelas microlesões que a gente desenvolveu. E não tem aminoácido circulando no corpo. O indivíduo ele só tem aminoácido quando ele come. Se ele comer demais, o aminoácido é transformado em glicose, em gordura e vai ser armazenado. Não existe depósito de aminoácido. Então, por isso que eu acho importante é fazer uma suplementação com whey protein, com fórmula de aminoácido, com BCAA, qualquer coisa que coloque um pouco de aminoácido para dentro. Então, são as 4 coisas. Aproveitar aquela janela, né, que a gente chama de janela anabólica, né? Que é os primeiros 30 minutos, né? E depois, sim. Daí, depois, o grande anabolismo, usando a palavra que tu usou, vai se dar no sono profundo. Sim. Muito interessante. Mas, Pode falar. Mas sempre lembrando que foi o estímulo que fez isso. Uhum. E o cérebro reptiliano não vai aumentar músculo se não tiver um estímulo que prove para ele que o músculo não deu conta do recado. É por isso que a gente está acostumado a ver centenas de pessoas se queixando para nós. Eu fui na academia 1 ano e não adiantei nada. Aí tu dá um treinozinho básico para ele e em 1 mês eles ganham massa muscular. Sim, e uma coisa que eu percebo que é uma dificuldade muito grande de muita gente entender é da importância de se ganhar o músculo, né? Porque a pessoa às vezes está ouvindo a nossa live e ela está pensando assim, mas é que não, eu quero emagrecer. Vocês não entenderam, eu quero emagrecer. A pessoa pensa. E é justamente isso. Se você aumenta a sua quantidade de massa muscular, faz um treinamento de força, obviamente, estando em déficit calórico ali, controlando a alimentação, é a melhor receita para emagrecer. A musculação aliada a essa alimentação. E muitas pessoas não entendem isso, né? Elas acreditam que primeiro elas emagrecem com exercícios aeróbios e dietas extremamente restritivas e depois que elas emagrecerem, aí elas estarão preparadas para treinar musculação. Essa é uma crença errada que as pessoas têm, né? É porque eles ouviram 1000 vezes dizer ou emagrece ou ganha massa muscular. Não, a gente aumenta a massa muscular ao mesmo tempo que elimina a gordura desnecessária. Sim. Ela tem que fazer as 2 coisas junto. Tudo. Sim, e o que vai determinar isso é a alimentação, né? O que vai determinar se vai ter um anabolismo grande, um ganho grande ou uma perda de gordura é aquele balanço calórico que ela vai fazer através da alimentação. Mas o treinamento ele tem que ser essa base para todos, para quem quer ganhar massa muscular e para quem quer emagrecer, né? Na verdade, por que as pessoas querem emagrecer? Porque elas têm gordura desnecessária. E por que elas têm gordura desnecessária? Porque comeram mal. Não, porque perderam saúde. Então, a perda de saúde leva a um acúmulo de gordura desnecessária. Eu chamo gordura desnecessária porque nós temos no nosso corpo uma gordura necessária, que a gente chama de gordura essencial, de gordura marrom, que é a gordura que são gorduras saudáveis e que o nosso corpo precisa. A pessoa perde saúde e começa a apresentar uma série de problemas. Entre todos, talvez o mais comum, é acúmulo de gordura e dores no corpo. São os 2 mais comuns. Eu quero aliviar minhas dores, então recupera a saúde perdida. Eu quero fazer uma dieta para emagrecer. Tu não vai emagrecer nunca. Tu vai emagrecer, mas vai engordar tudo de novo, porque a dieta é uma coisa que tem início, meio e fim, e não atacou a causa que é a perda de saúde. É que nem o indivíduo com dor que quer tirar dor tomando analgésico. Até tira, mas amanhã está com dor de novo. Agora, se os 2 grupos começarem a aumentar a saúde, e daí para aumentar a saúde, eles vão eliminar a gordura desnecessária sem nenhum esforço, comendo muito, sem precisar restringir, sem passar fome. E para aumentar a saúde, tem que trabalhar vários aspectos. O primeiro aspecto é que tem que trabalhar o exercício, onde entra a força e a capacidade do coração, tem que trabalhar uma alimentação saudável, não é dieta, tem que trabalhar controle mental para não ficar estressado, tem que trabalhar o sono,
tem que ter um sono adequado e tem que usar alguns suplementos básicos que estimulam a saúde. Então, eu coloco esses 5 pilares, que é o que faz aumentar a saúde. E tu não te preocupa mais com emagrecer, com eliminar doença, com tirar dor, só te preocupa em aumentar a saúde. Tu vira o foco e põe o Sim. foco na solução e não o foco na doença. E o resto vai ser consequência, obviamente, né? Não, é natural. É muito, 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 muito mais fácil curar uma doença do que ficar doente. Isso é Sim. óbvio. O indivíduo, para ficar doente, para ficar uma diabetes, 20 anos de sacanagem no corpo para ficar diabetes, não é assim de um dia para outro. Hipertenso, 10, 15 anos fazendo coisas erradas para ficar hipertenso. E para curar diabetes, 1 ano. Para curar pressão alta, 6 meses. Para curar as dores no corpo, que levou anos fazendo uma fibromialgia, em menos de 6 meses consegue curar. É muito fácil curar as doenças, é muito mais fácil do que ficar doente. E é isso que o nosso trabalho ajuda as pessoas a se conscientizar disso, de que olhe para o lado da saúde, não acredite no Caio, não acredite em mim, não acredite em ninguém. Aceita essa possibilidade e faça alguma coisa nesse caminho, que o que você fizer vai te ajudar. Mas sempre lembrando que quanto mais fizer, maior vai ser a ajuda. Sim, sim. Nossa, fantástico, fantástico. E se as pessoas, eu acho que o verbo é sentir, né? Se as pessoas sentirem o benefício, porque para nós, que somos pessoas ativas e estamos com a saúde em dia, nós já sentimos isso, né? A gente já sente os benefícios. Eu acredito que assim como eu, você também é uma pessoa que pode se considerar viciada em exercício, porque se ficar 1, 2, 3 dias sem exercício, parece que tudo começa a ficar meio esquisito, começa a desregular e o corpo pede. A E as escada, pessoas a ainda não escada sentiram rolante, isso, né? a escada rolante continua descendo. Continua descendo. Semana passada, eu fui para Porto Alegre. Eu estou morando numa praia de Santa Catarina, em Garopaba. Somos catarinenses, né? Ah, próximo ao Rosa, eu conheço a região aí. E daí eu passei uma semana em Porto Alegre, cheio de reuniões, encontros. Acabei não fazendo exercício. Eu sempre faço lá em Porto Alegre. Voltei mal para cá. Eu senti que a minha saúde diminuiu. A escada rolante continuou me levando. Sábado, domingo, hoje já recuperei, já consegui fazer. Me senti novamente subindo a escada rolante que desce. Eu gosto dessa analogia porque é fácil de entender, né? É fácil. E a gente percebe justamente isso mesmo, né? Que 1, 2, 3 dias parece que desanda mesmo, desanda mesmo. Não só em percepção estética, mas percepção mental, né? Oscilações de humor, de parece que você não consegue desempenhar bem o trabalho. É uma série, não, é mente e corpo, né, que vai embora. É. E as pessoas que estão assistindo vão entender claramente. Quando a gente trabalha, o nosso cérebro, ele pesa 6% do peso do corpo e gasta 25% de energia. Ou seja, ele gasta muita energia, é o que mais gasta. E energia é mitocôndrias. Mitocôndrias é o que produz a energia, que é o ATP, lá dentro da célula. Quando a gente tem pouca mitocôndria, chega o final do dia com aquele cansaço mental, aquela névoa mental. Então, quando a gente tem energia no corpo, tem energia na mente, chega o final do dia como nós estamos agora. 8, 7 e meia da noite, com toda energia, com toda disposição. Se tivesse que ficar aqui falando, nós falaríamos até as 10 da manhã do dia seguinte, sem cansar, porque quem tem energia no músculo, tem energia no cérebro também. Olha que interessante, gente. Olha que interessante que a gente está falando aqui. E é engraçado, mas acredito que existem algumas barreiras, talvez, que impedem a pessoa, por exemplo, de entrar numa academia. Por exemplo, tem pessoas que têm vergonha, né? Tem vergonha, acham Uhum. que é um ambiente que é para jovem ou são para as pessoas que já estão bem fisicamente e ela se sente feia, esquisita, desengonçada. E, pessoal, quando a gente Peixe fala fora treinamento de d'água. força, musculação, As pe- dá para ser feito em casa também, né? Desde que você tenha carga, tenha peso, tenha algo para, como a gente está dizendo aqui, para você elevar o seu músculo à fadiga, para você realmente trazer intensidade para o treino. Porque o nosso corpo, no final das contas, ele não sabe também se você está dentro de um ambiente de academia
ou tá dentro de casa. O que ele sabe é se você tá se esforçando, tá fazendo força muscular, tá realmente indo até o seu submáximo, o máximo da intensidade muscular, tá indo até a chamada falha. Então, é isso que também tem que ficar claro, né? Para as pessoas entenderem que treinamento de força pode ser feito em qualquer lugar, caso academia, desde que tenha esforço, tenha carga. Porque muitas vezes, somente o peso do corpo, para quem está começando, até bom, até vai. Mas logo fica pouco. Precisa de mais um pouco, precisa de algo para dar uma tração a mais. Senão fica um treinamento, que a gente falou, muito aquém. O cérebro não entende que precisa de aumento porque não está sendo desafiado, né? E uma coisa porque eu sempre recomendo dentro do meu programa que as pessoas façam musculação. E eu digo assim, faça musculação, eu quero que tu aprenda a fazer musculação por ti mesmo. Depois, se tu quiser contratar um personal trainer, é o teu direito. Mas o que as pessoas dizem, quando eu vou na academia, eu me sinto um peixe fora d'água. Eu vejo todo mundo circulando, mudando de aparelho, fazendo, e eu estou perdido. Tipo, como é que tu acha que eles começaram? Eu digo para eles assim, tu acha que eles começaram já sabendo tudo? Eles começaram, todo mundo começa com o peixe fora d'água. Mas em 15 dias eles mudam o conceito. Eles dizem, agora eu estou me sentindo bem, eu tô aplicando aquilo que tu me ensinou, eu estou me sentindo mais forte. Em 15 dias eu já me sinto ambientado na academia, porque já não é mais o peixe fora d'água, né? Sim, sim. É aquele negócio, tudo que é novidade, tudo que é novo, a gente bate cabeça um pouco, né? E tá. Acho que é passar essa barreira, talvez, de, como você disse, uns 15 dias, 21 dias, não mais do que. Se realmente Não, né? passar essa barreira, você se ambientaliza, você já começa a entender um pouco como é que funciona. E, claro, você não vai ser aquela pessoa ainda, talvez, que, nossa, tá fazendo o exercício perfeito, mas é treino, né? É você ir lá, treinar um, dois, três. Eu trabalho muito com explicação dos detalhes do exercício para a pessoa se sentir mais segura na hora de fazer o exercício. E não é na primeira explicação que a pessoa vai dominar aquele exercício, mas é no teste. É um detalhe que ela ajusta hoje, amanhã ela faz de novo, ajusta um outro detalhe até dominar aquele movimento, né? É exatamente isso. Assim, vai lá na academia, pega um treino, o professor, o instrutor orienta a postura. Quando chega para repetir esse treino, já esqueceu a metade, olha, que vai repetir tudo de novo, né? Sim, é desse jeito. Mas é todo mundo, isso acontece com todo mundo, com todos nós. Aconteceu isso e acontece com todo mundo. Então, o bom é que isso passa rápido. É como tu disseste, 2, 3 semanas já estou ambientado com o exercício, com a academia e com os resultados no corpo. Sim, sim. Doutor, vamos tentar responder uma dúvida da audiência aqui em 5, 10 minutos no máximo? Vamos fazer isso? Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu vou ativar aqui os comentários. Eu e o Ronaldo, a gente vai responder aqui. Manda pra gente uma dúvida relacionada a esse tema. Manda aí que a gente vai estar de olho aqui nas perguntas e vamos tirar aqui mais 5, 10 minutos para poder responder. Tenho que liberar aqui o Ronaldo, 10 para as 8, que a gente tem outras lives. Eu tenho uma outra live, ele também tem um outro compromisso, e a gente vai ter que ficar aqui até mais uns 10 minutos no máximo. Então aproveitem, mandem aí, pessoal. Acabei de liberar, ativar os comentários. Mandem no Instagram, tá? A gente tá ao vivo aqui em mais redes, mas mandem aqui no Instagram, porque é onde eu tô conseguindo olhar no momento. E é aqui que eu vou conseguir falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, olha a dúvida interessante aqui. É, como o músculo, como o músculo vai saber se você não conseguiu fazer o exercício, se só faz 5? Eu acho que é uma crença do sentido assim, será que só 5 resolve? E o ponto que a gente trouxe aqui, eu acho que a gente pode começar respondendo, depois você coloca a sua opinião, mas o músculo não conta, pessoal. Então imagina, o seu músculo, ele não sabe se você fez 5, 6, 7, 8. O que o músculo entende? Ele entende o quê? A tentativa de se contrair, de fazer o exercício e não dar conta. É a chamada falha, a fadiga, um processo de intensidade. Agora, se essa tentativa na última não foi na quinta, na sexta, isso é menos relevante. O músculo não conta o número, ele sabe o esforço.
É óbvio que nas fichas de treino, nas recomendações que a gente passa, que eu prescrevo para os meus alunos, eu coloco uma margem de repetições. Olha, para esse treino você vai fazer de 8 a 10 ou de 10 a 15. É uma margem só para vocês terem uma noção do quanto de peso colocar. Mas não quer dizer que é para ser à risca, fazer 10, fazer 11. Não, é uma margem. Mas o importante é chegar na falha. Você concorda com isso, Ronaldo? Concordo, e é bem assim mesmo. Eu estabeleço assim: olha, não precisa fazer mais do que 15. Se você chegou a fazer 15, é porque está sobrando o teu músculo. Na próximo treino aumenta o peso. Então Sim. vai até o teu limite. Porque se fazer 15, 20, 25, só esgota, só cansa o músculo e não dá o estímulo para aumentar. Então, é importante ir até o limite. Não importa qual é o limite, mas se for alto, é porque o peso está leve, aumenta o peso. Se for muito baixo, para não conseguir fazer 2 ou 3 repetições, quem sabe fica mais um pouco no peso anterior para ganhar um pouquinho mais de força naquele exercício. Então, é exatamente isso. E outra coisa, nunca, 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 nunca comece um treino já no limite. Por favor, não faça isso, que é um grande risco de se machucar. Um treinamento de musculação deve se começar com peso leve para poder observar as reações do corpo, prestar atenção no que o corpo está reagindo, e daí sim, vai a 15, no outro treino aumenta o peso, vai de novo, até que começa a ficar mais pesado. As pessoas que querem começar já tocando no Sim. alto, É o que eu falo do acabam. aquecimento, né? É importante fazer um aquecimento utilizando aquele movimento que você vai fazer no treino, né? Então, se você vai fazer um agachamento ou que seja um supino, faça um aquecimento no agachamento ou no supino com uma carga mais leve, de forma a preparar aquela musculatura, né? Até lubrificar mais as articulações para preparar para a carga que está por vir, né? Não chegar de uma vez chegando e colocando carga. Eu falo muito sobre isso, sobre esse aquecimento, porque muitas pessoas, na minha cabeça, fazem uma bagunça no sentido de, fazem assim, por exemplo, a pessoa vai treinar braço superiores ali um dia, tal, vai começar pelo supino, aí ela vai aquecer na esteira. Ela até aumentou a temperatura corporal, mas ela não aqueceu a musculatura, não aqueceu a articulação, né? Então é a mesma coisa de, eu brinco, eu faço uma analogia que seria a mesma coisa de entrar num ringue para lutar e aquecer fazendo embaixadinha. Não tem muito sentido, né? São coisas um pouco diferentes. É legal fazer um aquecimento mais específico, né? E é simples, porque já está com o peso na mão, só pega um peso menor, faz o exercício, ou diminui o peso na máquina, aqueceu, dá 10, 15 segundos e coloca o peso no adequado que você treinou da última vez e que hoje você vai querer bater o Sim. recorde. Eu- Tem uma pergunta as pessoas não. interessante sobre menopausa. Será que eu consigo ter resultados mesmo na menopausa? O que você acha? Essa aí eu vou deixar para você, Coronel. Em primeiro lugar, a menopausa é uma coisa maravilhosa na vida da mulher. O problema, todas as mulheres que eu conheci que passaram pela menopausa se transformaram em mulheres melhores. O grande problema é chegar na menopausa com perda de saúde. E daí tem os sintomas dos calorões, essas coisas todas, mas não por causa da menopausa, por causa da perda de saúde. O que eu quero dizer assim é que depois da menopausa, bem depois da menopausa, lá pelos 70, 80 anos, ainda é possível recuperar a massa muscular, é possível eliminar a gordura. Aquela história de que à medida que a gente aumenta a idade, engorda e perde músculo, isso aqui é a observação de quem não faz nada. Mas as pessoas que fazem não só não engordam, como ganham músculos, tá? Em qualquer idade. E aqui entra uma coisa assim: ninguém tem que acreditar. Isso é ciência. Ciência não é crença. Ciência é ceticismo. Eu duvido que isso seja verdade, mas eu vou experimentar. E aqui essa palavra, experimentação, é a palavra-chave. Tem teorias para isso, teorias para aquilo, as teorias são contraditórias. Nada disso importa. A teoria de hoje, amanhã não vai ser verdadeira, a teoria que hoje é mentira, amanhã vai ser verdadeira, mas a única coisa que não muda é a experimentação. Eu experimentei no meu corpo e cheguei à conclusão que isso é ótimo para mim. Ovo era ruim, ovo é bom, ovo para mim faz mal. Então vai ser ruim sempre, porque a experimentação é o que vale.
É o sentir, é verdade. A pessoa sentir na pele, não tem coisa melhor do que ela vivenciar aquilo, porque aí ela cria esse vício que nós temos hoje, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante. Na verdade, não é só vício, né? Tu sabe que quando a gente faz exercício, o cérebro te dá um presente. Esse presente chama-se neurotransmissores. E os neurotransmissores da felicidade. E quando a gente faz um exercício tipo musculação, são 6 neurotransmissores que são liberados. A famosa endorfina, dopamina, serotonina, adrenalina, anandamida e a ocitocina. Os 6 são liberados. E os 6 dão satisfação, dão prazer, dão aquela sensação de bem-estar. E eles são liberados de forma dose dependente. Quanto mais intenso for o exercício, sem passar do limite, maior a liberação dos neurotransmissores da felicidade. É por isso que nós não somos viciados no exercício, nós somos viciados nos neurotransmissores. Sim, na sensação que aquilo dá, né? No resultado, tanto A psicológico quanto sensação. físico, né? Tu faz exercício, queimou o músculo, doeu, terminou o exercício, tu tá saindo com uma sensação muito gostosa. É o que eu falo, treinar, vamos lá, ir lá, arder, quem que gosta? Falar que gosta é masoquismo, né? É difícil, é desafiador, mas é o resultado pós-treino que é o que mantém, é o que nos mantém treinando, né? E o resultado da felicidade, né? Do Sim, bem-estar, do prazer de ter feito a coisa certa. total. Uronal, eu não quero comprometer aqui os nossos compromissos depois dessa live, e quero finalizar, pô, te agradecendo aqui pela participação. Foi incrível bater esse papo contigo. E onde que o pessoal aí, a gente tá aqui, né, com audiências trocadas, onde o pessoal pode te encontrar? Eu vou dar uma dica aqui, mas se você quiser trazer mais algum canal seu, eu fiz uma postagem, pessoal, tanto eu quanto o Ronald, nós fizemos uma postagem hoje mais cedo, com o tema da live, e lá mesmo você consegue encontrar o perfil do Ronald para seguir lá no Instagram. E para você que está aqui vindo do Ronald, você pode me seguir também da mesma maneira. Vai no perfil dele que tem uma postagem que nós fizemos juntos lá, e você pode colocar lá para me seguir. Acredito que vai agregar bastante com qualidade de vida, saúde, dicas para exercício físico. Com certeza vai para você que já pratica ou está sentindo a necessidade de começar, vai ser fundamental para você começar a pegar essas dicas com a gente. Aí eu sempre indico o YouTube. Hoje de manhã eu atendi uma paciente e ela queria fazer regime. Daí eu expliquei que não se Aham. faz regime, que se faz alimentação e tal. E mandei o link assim, entra no Uronal Alimentação. E ela, um pouquinho antes de nós começarmos, me mandou uma live dizendo assim, Uronal, assisti 8 vídeos teus sobre alimentação, clareou a minha cabeça. Eu tenho mais de 900 vídeos só falando sobre educação para a saúde. Então, eu gosto muito do YouTube, que põe lá Doutor Uronal Alimentação, Doutor Uronal Musculação, Doutor Uronal Perfeito, Suplemento, e daí pega aquilo que você está necessitado em saber. perfeito, perfeito. Mais uma vez, obrigado pela participação. Em breve a gente pode trazer algum outro tema relevante aí, fazer mais uma collab dessa que vai ser bem interessante. Obrigado mesmo e bom trabalho para você agora nesse restinho de dia. Obrigado, Caio. Um prazer, conforme falei no início. Foi muito gostoso conversar contigo, porque conversar com alguém que pensa da mesma maneira estimula para a gente encontrar coisas novas para trazer, porque eu sei que tu já falou tudo que eu falei, então eu não podia falar as coisas comuns, eu tinha que trazer coisas novas. Eu me senti muito bem conversando contigo. Que massa. Quero te agradecer essa oportunidade de estar aqui no teu canal. Espero que quem está me assistindo, que já é do meu canal, que está assistindo o Caio, saiba que ele é um excelente educador físico e com grandes resultados. Então, vamos fazer quantas lives você quiser. Para mim é uma honra estar contigo aqui. Que Um bacana. abraço, Legal. Caio. Abraço, então. Tchau, tchau. Tchau, gente. Abraço. Vou dar um Tchau, recadinho tchau. final aqui. Até. Para você que é aluno, tá? Um recado para você que é aluno do Personal Online. Agora, às 8h30, tá? 8h30. Só vou tomar um café e tudo, e a gente vai entrar ao vivo às 8h30. Vou falar sobre o Kion Day, que é o nosso evento presencial, que vai acontecer aqui em Balneário no dia 22/10 desse ano, 2022. Então, dia 22 de outubro,
vai rolar o Kion Day. É um evento exclusivo para alunos. Então, 8h30 eu vou estar ao vivo na nossa comunidade falando disso. E para você que não é aluno, Caio, eu estou aqui, mas eu não sou o seu aluno. Meu Deus, como é que eu faço para poder ser seu aluno? É o seguinte, minha recomendação é que você participe do meu evento gratuito que vai rolar na semana que vem, que é a semana da definição 1 em 3. Para você se cadastrar nesse evento gratuito, é só digitar treinokion.com.br ou então você pode acessar o link da minha bio, tá bom? Participa desse evento que vai ser bem bacana, semana que vem que vai começar e vai rolar assim muita dica para você conseguir 1 ano de resultados em 3 meses de treino, fechou? Ótima semana para todos nós. Alunos, vejo vocês daqui a pouco. Não alunos, vejo vocês amanhã aqui às 7 horas da manhã numa próxima live. Um beijo, tchau, tchau, tchau.